Bom, então hoje nós vamos dando sequência, né, ao estudo do livro Renúncia. Nós estamos no quinto capítulo, o capítulo que se chama Na Infância de Alcione. Ainda pouco se falou sobre a Alcione propriamente, né? A gente já sabe que ela já nasceu, ela é um bebê, mas na semana passada a gente teve o momento em que o Antero de Oviedo, eles estão morando em Ávila, né? Então saíram de Paris, foram para a Espanha. E em Ávila, ele começa, né, uma insistência com relação à relação entre eles, mas a Madalena deixa bem claro que isso não tem possibilidades. Inclusive, ela cita, né, a lembrança do espírito da mãe dela, né, a Margarida, Dona Margarida, que é um espírito que tem uma influência muito grande para o Antero. E ele respeita, né? Então o Antero está vivendo muito tempo distante. A Madalena está cuidando da chacrinha em Ávila, que o Antero deu para ela, né? Mas com muita luta. Então vivem as três ali: a Madalena, a Dolores, a Alcione, que já nasceu, e elas têm o auxílio daquele trabalhador da chácara ao lado. E aí depois disso, então, 3 anos se passaram. Então aqui, nós paramos justamente aqui no item 15. 3 anos são passados. Madalena Villamil lutava heroicamente. A pobreza dos terrenos de Castela a Velha exigia muitos sacrifícios a qualquer cultura agrícola, mas, por isso mesmo, suas plantações regulares tornaram-se utilíssimas. Então eu fico imaginando, quando eu li esse comecinho aqui, né, do parágrafo, lembrando que o livro Renúncia é a história de um espírito mais adiantado, que é a Alcione, que veio para ajudar a encarnações de espíritos que estavam ainda com algumas dificuldades. A Madalena Villamil é um desses espíritos, mas ela, para nós, já é um grande exemplo de superação. É uma vida difícil, vocês veem o tanto de coisa que vem acontecendo. Ela já tinha sido, inclusive, alertada por parte daquele adivinho na juventude dela, e tudo vem se realizando, concretizando. Quer dizer, tudo isso fazia parte de um planejamento reencarnatório dela. E ela vem com dignidade, com, né, decisões morais, ela vem vencendo. E a Alcione, que na verdade então é o espírito que veio ajudar, ainda nem se desenvolveu, nasceu há pouco tempo. E aí, seguindo, Dolores voltava todas as manhãs do mercado de legumes com diminutos, mas ainda assim suficientes recursos à provisão doméstica. A dona da casa tudo atribuía e agradecia a Deus. Então, olha aqui, olhem o exemplo de alguém que está passando por uma série de dificuldades a classificar, né, comparando com o espírito de Alcione, ainda não conquistou a condição que a Alcione já conquistou, a Célia, né? Mas tá no caminho certo. Então, passando por dificuldades e tudo atribuindo e agradecendo a Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas conquistas. Então, mesmo com tanta dificuldade, o que tem de bom que se a gente analisar é sempre muita coisa, mas já é motivo de agradecimento. E a vida continuava. As ausências prolongadas do primo eram consideradas como tréguas para seu alívio. Desde aquela noite inolvidável, ele parecia contemplá-la com expressão de rancor. Sempre que vinha, era para sobressaltar-lhe o coração. Além disso, preferia criar a filhinha sem caprichos satisfeitos. Olha que interessante. Aqui também um detalhe que a gente ouve teorias, né, com relação a tudo isso que é o ideal, mas na prática muitas vezes a gente não faz isso. A gente vê então, inclusive, uma sociedade que cada vez mais quer atender aos caprichos da nova geração, das crianças, dos filhos e tudo mais.
Mas como a gente se analisar a fundo, né? Como se tudo for muito fácil, né? O culto ao supérfluo, a conquistas muito facilitadas, e hoje o mundo vive isso, né? A facilidade, né? Da conquista, e por isso que a maior parte das pessoas está com dificuldade de lidar com a frustração. Mas então a Madalena preferia criar a filhinha sem caprichos satisfeitos. Aquele sítio ávaro devia ser a sua primeira escola. Mais tarde, então, pediria às freiras carmelitas que se incumbissem da sua educação intelectual. Mas, como mãe, estava resolvida a tudo fazer para que Alcione se habituasse mais cedo aos deveres laboriosos. Então, olha que educação é muito mais preocupada com a espiritualização dessa criança, apesar, né, de que ela nem imagina. A criança, né, esse espírito, já é muito mais espiritualizado que essa, mas, de qualquer forma, é sempre uma contribuição, é sempre algo que demonstra, inclusive, a conquista da Madalena. E assim corriam os dias, quando se espalharam em Ávila estranhos boatos sobre a situação de Antero em Madrid. Dizia-se que os Isaza estavam denunciados ao Santo Ofício pelo rapto de crianças libertas nas colônias da América e da África, e que o sócio responderia com os criminosos, pela ação nefanda. Então, olha que interessante. Então, o Antero de Oviedo, que se ligou a esse primo, né, a esse amigo, quer dizer, o Federico Isaza, na, na linha de trabalho com a escravidão, né, e agora está começando a aparecer, né, a Madalena nem sabia disso. Inclusive, ela nem faz ideia do que o Antero faz lá em Madrid. Mas agora já estavam começando a aparecer alguns boatos lá que os Isás estavam denunciados ao Santo Ofício e que o Antero de Oviedo, que era sócio dele, iria responder junto por essa acusação. Em suas visitas periódicas à granja, Madalena o informou das versões correntes. Mas Antero ouviu-a risonho e displicente, alegando que se tratava naturalmente de puras balelas, fruto da inveja e despeito humanos. Quer dizer, ele ainda debochava, sabia, né, que podia estourar algo, né, mas sempre, né, com o seu orgulho e tudo mais, dando um jeito de contornar a situação, falando que era mentira, até para não vir à tona para a prima, né? Os meses corriam céleres e os boatos também cresciam de vulto. Madalena preocupava-se. Dia houve em que procurou conhecer o que João de Deus sabia e pensava a tal respeito. Quer dizer, o João de Deus, que trabalhava ali, né, na fazenda vizinha, era alguém que ela confiava. Então ela procurou saber de João a versão do que ela estava ouvindo por aí. Ah, senhora, replicou o pretendente de Dolores em tom confidencial. Os estigarríbias, que são os patrões, né, dele ali da propriedade vizinha, são senhores poderosos e não toleram quem lhes faça concorrência no tráfico dos cativos. Quer dizer, os estigarríbias, que já também trabalham nisso, mas como poderosos chefões, né, mafiosos em relação àquela atividade, não querem concorrência. Então, não que eles estivessem certos, né? Então eles também fazem errado, mas eles queriam que aquilo tudo fosse de domínio somente deles. Em Segóvia, não há muito, dois navegantes corajosos foram assassinados por ordem deles. Em Valladolid, havia um grupo de homens operosos que cuidavam do mesmo negócio. E um belo dia o Santo Ofício lhe confiscou os bens sem justificativa, encarcerando-os para o resto da vida.
Então, o Santo Ofício, olha que curioso, né? Isso são as coisas que a gente vê com relação ao nosso passado, como humanidade, né? E até com o religioso. Mas o Santo Ofício, que era algo da própria igreja, né? Mas como eles praticavam algo totalmente divergente com o cristianismo em nome do Cristo. Então, inclusive, o Santo Ofício também fazia parte do poder local, né? O próprio clero. Então, se juntavam a esses grandes fazendeiros ou poderosos e faziam o que queriam. Dom Diego e Dom Afonso dispõem da autoridade do clero. Olha aqui, quem tivesse proximidade, né, e influência com o clero, ou quem, na verdade, de alguma maneira pagasse mais para o clero, teria também a sua participação, né, a sua presença ali para poder fazer o que era desejado, mesmo que fosse coisa ruim. Dizem que eles cedem aos inquisidores algo dos patrimônios conquistados. Olha aqui. Então, a igreja recebia patrimônio daquilo que os poderosos queriam que a igreja, então, em nome da própria religião, praticasse, né, esses abusos, condenasse e até matasse, como a gente vem vendo aí. Mas o que a igreja ganhava com isso? De alguma propriedade, mantendo-lhes a simpatia constante. O bispo Dom Leôncio Molina faz parte da família e não é fácil escapar-lhe à perseguição com o auxílio dos missionários. Então todos ali de alguma maneira, né, malcomunados. Mas acreditas que tenham formulado alguma acusação contra Antero? Então a Madalena ouvindo toda essa história da realidade, né, do vizinho com o Santo Ofício, e que inclusive um dos bispos é parente deles. E aí agora querendo saber, mas com relação ao Antero, alguma acusação específica? Perguntou a filha de Dom Inácio, naturalmente preocupada. João de Deus alongou o olhar para além da porta, como a certificar-se de estarem realmente sozinhos, e respondeu à surdina. Já ouvi qualquer coisa nesse sentido. Uma noite, Dom Afonso participava ao pai que todas as providências estavam dadas em Madrid, que os santos padres em missão nas selvas remotas haviam representado a autoridade eclesiástica para que os Isás e seus colaboradores fossem punidos sem mercê, por subtraírem crianças indefesas nas aldeias do litoral, e que os credores de Dom Antero iam todos reclamar o pagamento de suas dívidas a um só tempo. Quer dizer, estava tudo arquitetado para realmente derrubar os Isasa e Dom Antero, que fazia parte do grupo, né? A jovem Madalena, muito impressionada, redarguiu. Será possível que haja pessoas capazes de raptar crianças inocentes? Nas colônias, esclareceu o servo. Pode crer que existem homens cruéis a este ponto. Mas neste caso é possível que a acusação tenha partido daqui mesmo, dos Estigarribia. Já ouvi dizer que, quando Dom Diego era mais moço, mandou prender o próprio pai. Madalena Villamil anotou mentalmente as tristes novas e procurou mudar o curso da conversa. Nos dias imediatos, muito desejou comunicar-se com o primo, tentando salvar-lhe a reputação de homem digno. Mas, reconhecendo a impossibilidade de o fazer, contentou-se em orar, encomendando-o a Deus em preces fervorosas. Então, aqui mais um exemplo de como Madalena realmente é um espírito mas já conquistando, né, certos degraus nessa jornada ascensional. Mesmo com tudo que o primo faz, né, com o assédio e tudo mais,
ela se sentindo inclusive bem com a ausência dele, ela se preocupa com ele. Ela quer agora, de alguma maneira, preservar a integridade e a própria reputação do primo. Mas ela percebe que era impossível fazer isso, então se resigna e entrega a Deus, né, a situação em preces nesse sentido. Ela de si mesma, pouco a pouco, habituara-se ao severo regime do contato direto com a natureza. A fisionomia, porém, denotava grande abatimento. Dividia as horas entre os labores domésticos e as meditações. Recordava sempre que seu primeiro projeto, em regressando à Espanha, fora encaminhar-se à América, à cata de notícias exatas da morte do marido. A atitude ulterior do primo adiara a realização dos propósitos que lhe animavam o espírito resoluto, mas não extinguira de todo o seu primeiro desígnio. Quer dizer, ela não desistiu da ideia de um dia saber ou ir até a América para procurar notícias mais diretas do que aconteceu com Cirilo, né? Mas o primo, o assédio, o afastamento, agora ela é isolada ali, né? Então, é claro que dificultou tudo isso. O problema da locomoção dela por conta da perna, do pé. É verdade que continuava doente dos pés, impossibilitada de agir como necessário, mas esperava no Altíssimo a recuperação da saúde para tentar, em companhia da filha, a grande aventura, tão logo se verificasse o casamento de Dolores. Então, a ideia dela era essa. Assim que Dolores se ajeitasse, né, com João de Deus, ela com a filha partiriam, né? Então, em busca da essa viagem para a América em busca de notícias de Cirilo. Nunca mais pudera alegrar-se como nos dias risonhos da juventude distante, mas a filhinha resumia agora as suas divinas consolações. Aqui a gente, também nesse simples parágrafo, aqui nesse finzinho do parágrafo, a gente vê a importância dessa reencarnação da Alcione, né? Então, como a Célia, quando pediu, né, a Alcione, como pediu para reencarnar, estando mais próximo daqueles quem ela amava, para poder auxiliar realmente de perto, e o próprio instrutor, né, o mentor dela ali em Sírios, fala que eles poderiam fazer de longe, como já estavam fazendo, mas ela fala, mas eu gostaria de estar mais de perto. E aqui a gente vê. A Madalena está vencendo, mas com muita dificuldade, e a filha, a presença dela, desse espírito tão importante, né, na vida de todos esses espíritos, acaba sendo um ponto de apoio importante. Então, ela agora, a filha resumia para a vida dela todas as divinas consolações que ela tinha, o único motivo de felicidade. Alcione já se revelava uma criaturinha adorável nos seus 4 anos, sentada de rosto apoiado nas mãos, como gente grande, permanecia muitas horas ao lado da genitora a ouvir historietas de fundo educativo. Então aqui agora a gente começa também já as descrições, né, dessa jornada, dessa encarnação, desse espírito tão grande, tão querido, né? Madalena repetia ali, comovida, as lendas guardadas da sua própria infância. A pequena encarecia notícias dos príncipes encantados, dos gênios ocultos nos bosques, mas, quando escutava a palavra maternal sobre Jesus, seus olhos tornavam-se mais brilhantes e perguntava a razão por que os homens inventaram a cruz para o Salvador que Deus mandara à terra. Então, olhem como esse espírito realmente já tem uma proximidade, né? Uma afinidade com Jesus, a ponto de, mesmo quando criança, com 4 anos de idade, aquele assunto, né, é um imã para ela, né? Magnetiza ela. Por vezes, na sua condição de criança isolada, sem companhias infantis, abandonava subitamente os brinquedos pobres e ia interrogar a mãe
o que estaria fazendo Jesus. E ante as hesitações maternas, ela própria explicava mil coisas nas suas reflexões ingênuas e puras. Se fazia frio, afirmava que o Cristo estava socorrendo os peregrinos que não tinham teto. E nos dias de excessivo calor, supunha que suas mãos divinas estivessem acariciando as aves aflitas. Então, olhe na cabeça daquela criança o que ela já pensava, né? Qual era a ideia dela, a preocupação dela, a mente dela voltada sempre para o Cristo. Madalena surpreendia-se. Aquelas ideias sublimes eram sempre espontâneas naquela boquinha mimosa. A genitora ensinava-lhe a ser reconhecida a todos. Então aí a mãe também na educação sempre procurando passar valores. Então ensinava-lhe a ser reconhecida a todos, quer dizer, a ser grata a tudo e todos, a estimar as plantas da horta e a ser generosa para com as árvores do quintal. Mandava em auxílio de Dolores sempre que havia maior quantidade de frutos e legumes destinados à feira da cidade vizinha. Alcione era amável com a serva e conduzia um cesto minúsculo, muito convicta de contribuir eficazmente na solução dos problemas domésticos. Então, na ingenuidade dela, ela achava até, né, como criança, achando que estava ajudando de verdade, com uma pequena cestinha, algumas verduras e frutas, para levar junto com a Dolores para a cidade, para vender. E nos instantes em que Dolores se sentia cansada pelo sol ardente, supunha que lhe atenuava as fadigas beijando-a, porque sua mãe sempre dizia que o carinho era o único remédio que podia aliviar os corações sofredores. A criada era muito sensível a tais mostras de afeto, e às vezes, só para receber as carícias da criaturinha adorável, declarava-se exausta junto à porta de São Vicente, ao terminar a parte mais afanosa da tarefa. E era quando Alcione lhe tomava as mãos em ósculos carinhosos. Para Madalena, e os dois únicos amigos que possuía na intimidade do lar, a pequenina se tornara em fonte de inefáveis alegrias. De quando em quando, surgia com observações sutilíssimas, que suscitavam profundos pensamentos. Então, olha isso, na idade que ela tinha, ela já realmente despertava a reflexão nos mais velhos, né? Certa feita, a canícula era quase insuportável, então o calor, né, era quase insuportável e todos, ansiosos, desejavam chuva. A Alcione, então, uma das histórias, né, das inúmeras histórias que devem ter acontecido, né, na infância da Alcione. Aliás, o capítulo se chama isso, né, Na Infância de Alcione. Então, todos queriam chuva por conta do calor exagerado. Alcione partilhava da inquietação geral. E, instada por Dolores, fez de mãos postas as preces que sua mãe lhe ensinava, pedindo a Deus não esquecesse as plantas ressequidas. O crepúsculo sobreveio carregado de pesadas nuvens, e a criança, de minuto a minuto, ia à porta espiar o céu, como se aguardasse com certeza alguma coisa. Alta noite desabou torrencial aguaceiro. Cessada a borrasca, Madalena abriu a janela ansiosa pela frescura da noite. A pequenina seguiu-lhe os movimentos, de olhos muito vivos, e pediu que a deixasse na velha cadeira para contemplar o firmamento, onde haviam ressurgido os astros faiscantes. Depois de aspirar o ar puro que enchia o ambiente, exclamou, olhos fitos na altura, em solene atitude infantil: Agradeço muito. A quem falas, filha? Viste alguém ali na estrada? Quer dizer, a Madalena achou até que ela estava falando com alguém ali, né? De tão claro que foi a conversa com ela, né? Aquele agradecimento a alguém, direcionado a alguém.
E a Madalena perguntou se ela tinha encontrado ou visto alguém ali na estrada. Perguntou Madalena com certa curiosidade. Estou falando com Deus, mamãe. A senhora não me disse que devo ser agradecida? Não pedimos hoje a água do céu? Quer dizer, ela pediu, Deus mandou, tem que agradecer. A genitora não pôde disfarçar um gesto de admiração ao lhe observar a expressão de sincera confiança na providência divina. Em seguida, a Alcione pareceu devassar a sombra da noite com os olhinhos indagadores e brilhantes, permanecendo em encantadora atitude de meditação. Depois, como se estivesse regressando de um oceano de reflexões, interrogou: Mamãe, onde é que a chuva trabalha? No seio da terra, filhinha. A água que desce do alto alimenta a raiz das árvores, lava as estradas por onde caminhamos, renova as fontes para que não soframos sede, e em todos os lugares por onde passa, espalha e entretém a vida. E quando tem chuva nos olhos? Continuou perguntando com sincera atenção. Mas que desejas dizer com isso, Alcione? Tornou Madalena impressionada. É porque às vezes, mamãe, quando é de noite, os olhos da senhora estão cheios de chuva. A pobre mãe compreendeu a alusão e explicou assaz comovida. Ah, sim, filhinha, essa é a chuva das lágrimas e também desce do céu para nutrir e purificar o coração. Então aqui também a gente vê, primeiro, a sensibilidade da menina, né? E segundo, realmente a compreensão da Madalena com relação a tudo, né? Até o sofrimento ela encara como, de alguma maneira, algo que vai purificando a alma. A pequenina pareceu refletir na resposta. Voltou a contemplar as folhas gotejantes das árvores e inquiriu: Mamãe, quando é que vai chover nos meus olhos? Não penses nisso, filhinha. E Madalena Villamil torceu a palestra, distraindo-lhe a atenção. De outra feita, quer dizer, isso foi uma história, né? Agora, de outra feita, Dolores trabalhava na chácara, acompanhada por Alcione, que cavava o solo com um minúsculo instrumento. Em dado instante, surge o lobo, um grande cão de Dom Diego, que tentava perturbar todos os dias os trabalhos da rapariga. Quer dizer, o cachorro do vizinho vinha lá roubar alguma coisa sempre, né? Dolores toma prestes uma de longa vara e, valendo-se da oportunidade, espanca o animal que debalde procura uma saída. Quer dizer, ela aproveita, né, que ninguém está vendo e bate no cachorro do vizinho que está vindo ali roubar alguma coisa. E aí, a história está mais uma vez contando, né, a postura desse espírito, né? Não batas assim no lobo, exclama Alcione perturbada e aflita. E como começasse a gritar, a serva falou baixinho: Sossega, minha filha. Vamos aproveitar enquanto estamos sem vigias no outro lado. Quer dizer, a Dolores falando: Fica quieta, Alcione. Ninguém dos vizinhos está vendo. Esse cachorro vem aqui perturbar. Vamos dar uma lição nele, né? Resumindo, a menina, entretanto, esboçou um gesto significativo e lembrou: Mas nós não estamos aqui sozinhas. Jesus está conosco. Olha que coisa, né? Como uma criança que tem essa convicção, né? Essa comunhão permanente, né? com Jesus e com Deus. Anotando a advertência, a criada permitiu que o animal se safasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu como quem se via obrigada a dar uma satisfação do seu ato. Quer dizer, quando a Alcione falou disso, aí ela acabou deixando o cachorro escapar e foi se explicar para a Alcione. Este cão, Alcione, é vagabundo e ladrão. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa. A passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e encaminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores,
que a observava, muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil. Estás vendo, Dolores? Mamãe contou que, quando Jesus morreu, estava entre dois homens que roubavam. Então, olhem aonde vai o alcance desse espírito, né? A Dolores justificou que tinha que bater nele porque era um cachorro que era ladrão. E ela, na mesma hora, lembra o que Jesus ensinou até com relação aos que cometem esses tipos de crimes. Pois bem, disse a empregada sorrindo em face da profunda advertência. Depois falaremos com Dona Madalena sobre o caso desse cão. Quer dizer, a Dolores viu que ela não tinha nem argumento. E Alcione voltou a guardar o crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. Com certeza, né, uma lição que naquela idade aquele espírito já dava ao espírito de Dolores, algo que ficaria marcado nas lembranças dela, né? E a vida na chácara continuava cheia da poesia que adorna a pobreza resignada. Outro tanto, porém, não acontecia ao sobrinho de Dom Inácio. Quer dizer, apesar da dificuldade, da pobreza, mas uma pobreza resignada, como Emmanuel deixa, né, o detalhe para que a gente entenda como alguns detalhes mudam por completo uma situação. Então, sofrimento por sofrimento não resolve, né, a nossa ascensão espiritual se não for com aceitação, com resignação. Porque, como diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, há o bem sofrer e o mal sofrer. Quando você tem algo que está alheio à sua vontade, às imposições da vida, e você não se revolta, não reclama e encara sempre tudo como motivo de superação, resignação, assim, né, então a gente está avançando. Agora, de forma contrária, vêm os problemas. Então, outro tanto, então, apesar da chácara estar envolvida nesse clima, né, de poesia, outro tanto, quer dizer, não era da mesma maneira que acontecia ao sobrinho de Dom Inácio, que parecia cada vez mais desorientado, desde o dia sinistro em que consentira no criminoso pacto com Susana Davenport. Quer dizer, ele mesmo também, de alguma maneira, já percebe isso, né? Que a vida dele não teve satisfações desde que ele, então, consentiu, né? Entrou de acordo com a Susana Davenport naquela decisão lá em Paris. O destino não corresponder às suas expectativas de homem do mundo. A mentira sombria apenas espalhara remorsos terríveis no seu caminho, aos quais buscava evadir-se pelos desregramentos de toda sorte. Quer dizer, de alguma maneira, tudo que ele fazia de abusos, né, de mergulhar na vida de prazeres e tudo mais, era algo para fugir daquilo que ele tinha como culpa, né, como responsabilidade na sua consciência. Seu projeto mesquinho sofrera o primeiro abalo no dia em que Madalena Villamil não mais pudera erguer-se da cama em Versalhes. Assediar a prima enferma representava muita covardia a seus olhos. A moléstia, entretanto, não fora incidente simples. Persistira semanas e semanas. Nesse ínterim, ela, Madalena, pela paciência demonstrada e pela maternal dedicação para com a filhinha recém-nata, crescera muito aos seus olhos, impedindo-lhe os ímpetos de suprema violência. Quer dizer, ele passou a ter uma consideração, né, com relação à postura moral dela, que ele não tinha coragem, acabaria sendo, apesar de talvez ele ter ímpetos nesse sentido de violência, mas talvez para com alguém que não tivesse esse grau de alcance moral que ela tinha, né? E desde a noite
em que se fizera alusão à sombra de Dona Margarida, ele não mais a contemplava sem ver o seu rosto e da veneranda mãe adotiva que o acariciava dos primeiros dias da infância. Passou então a frequentar raramente a chácara e, no íntimo, chegava mesmo a pensar em uma viagem à América para desfazer o engano terrível, de modo a esperar a velhice sem a recordação de um crime na consciência. Então, olhem como isso daqui também mostra para a gente algo que é implacável. Qualquer que seja o desvio cometido por cada um de nós, né, o crime, a nossa consciência não vai deixar a gente em paz enquanto a gente não reparar. A gente pode até fugir por algum tempo. Ele chegou num ponto em que ele começou a se arrepender daquilo que ele fez e chegou a pensar em ir desfazer essa mentira para não chegar na velhice com essa recordação desse crime na consciência. A nobre resistência da prima doente e sacrificada parecia impor-lhe a lembrança de Dona Margarida nos seus tempos de intraduzíveis amarguras. O moço espanhol, no entanto, desejava reparar a falta, com a devida prudência. Afinal de contas, no mais fundo da alma, não obstante a situação que o sensibilizava, nunca deixara de considerar Madalena excessivamente orgulhosa. Além disso, receava desfazer a trama odiosa sem ouvir antes a prima de Cirilo. Quer dizer, se passava isso pela cabeça dele, ele pelo menos queria ter certeza de que ia dar certo desfazer isso, porque pode ser que ele conseguisse um outro problema, né? Então ele queria antes conversar com a Susana para ver que pé que andava e ver se realmente eles juntos talvez decidissem desfazer essa mentira. Que teria acontecido na América durante aqueles longos 4 anos? Era preciso esperar para não incidir em novos desatinos. Então, apesar do espírito ainda, né, cheio de egoísmo, com esses ímpetos, né, ainda muito desviados, que era o espírito do Lólio Úrbico, que lá atrás, né, como prefeito, já tinha cometido muito erro nesse caminho. Olhem que mesmo com essa série de equívocos, ele já é um espírito um pouquinho mais sensibilizado. Ele tem pelo menos um lampejo de crise na consciência. Já pensa, já passa pela cabeça em consertar. Mas ainda assim não consegue, né? Tenta ser prudente, ainda tem alguns receios. No entanto, agora entregue à ideia reparadora, via-se presa do Zizaza. Quer dizer, mesmo que ele quisesse consertar, ele agora estava numa situação complicada ali com o Zizaza, que o arrastavam a condenáveis desregramentos. Envolvido em negócios suspeitos e desmandado nos prazeres que lhe exauriam as forças, não pôde perceber a trama cavilosa que o colhia na sombra devagarinho. Então ele, perdido, né, nessa vida, acabou não percebendo tudo o que estava realmente acontecendo e aquilo que estava sendo armado para contra ele, né? Quando menos se esperava, instalou em Ávila a triste nova. Condenado pelo Santo Ofício à prisão e confisco de todos os bens, então chegou o momento em que ele foi oficialmente condenado à prisão e a confiscar todos os bens. Antero de Oviedo aparecera morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Olha lá, Adila, se você na semana passada falou até que não lembrava como que ele tinha partido, aqui chegou um ponto, né? Ele já acabou então de ser encontrado morto. Mas ele não tinha sido morto pelo Santo Ofício, pelo menos publicamente, né? Ele tinha sido condenado à prisão e queriam confiscar todos os bens. Mas depois dessa condenação, ele apareceu morto em Madrid, junto à porta de Toledo. Falava-se a meia voz
que ele havia preferido o suicídio à ignomínia do cárcere. Quer dizer, alguns falavam que ele tinha se suicidado porque preferia não ser morto, não ser preso. Noutras rodas, porém, afirmavam que tudo não passava de mais um crime odioso da família Estigarribia. O processo, como todas as peças em exame do Tribunal do Santo Ofício, correra os trâmites no mais rigoroso sigilo. A condenação atingira Antero e companheiros, mas somente Gaspar e Zaza fora recolhido à prisão, pois Federigo e Domingos haviam desaparecido misteriosamente. O sobrinho de Dom Inácio assim baixava ao túmulo com grande segredo da sua vida, tão cedo crestada por sua incontinência e leviandade. Então, assim, desencarna esse espírito. A gente sabe, né? Eu vou adiantar um pouco a história, porque eu acho que é importante a gente entender até como opera a espiritualidade e a providência divina. Então, o Antero de Oviedo, que era Lólio Úrbico, depois de tantos novos erros nessa encarnação, mas já pelo menos um pouco sensibilizado, mas sem conseguir consertar, ele é morto. Ou suicidou-se, ou foi realmente morto pelos Estigarribia, mas assim encerra essa encarnação, com o segredo da sua vida. Quer dizer, ele não revelou a Madalena que tudo aquilo era uma mentira, que o Cirilo ainda estava vivo, provavelmente. E a gente sabe que esse mesmo espírito ainda reencarna nessa mesma história. Nós vamos ver mais para frente a volta desse espírito lá numa nova chance, uma nova encarnação, mas algo que vai ficar para os próximos capítulos. Hoje nós vamos parar por aqui, porque agora vai surgir uma outra questão, uma outra demanda, que a gente não vai conseguir até o fim desse capítulo, mas aí na semana que vem eu acho que ainda a gente faz, antes de encerrar o ano, para a gente completar esse capítulo, e aí a gente faz uma breve pausa aí entre Natal e o Ano Novo, para continuar já no ano que vem, certo? Mas tudo certo por aqui, tá muito claro? Tem alguma dúvida, tem alguma observação que vocês queiram fazer? Do céu, quanto você leu esse pedaço? Eu falei assim, meu Deus. Se, o Adila, e tem tanta coisa, tanta reflexão nessa história, né? A superação, as dificuldades da Madalena, a proximidade da Alcione. Esse é muito interessante a gente realmente conhecer essa história, sabendo a trajetória do espírito e não só dessa encarnação, né, desses seres aí. Então, é muito rico, né, realmente a gente ter essas informações que o próprio Emmanuel traz para a gente, né, através do Chico. Muito rico. Não, e quando você falou do cachorro, Marco do céu, eu comecei a dar risada aqui, Pois, porque você contou a história tão expressiva. é, Nossa, olha, Marco, a gente só tem a agradecer por toda agradecemos essa mesmo esse sua. envolvimento espiritual que temos aqui, né, Adila? Que Deus continue Nossa, nos ajudando. ai, que Deus te abençoe muito por nos trazer todo esse conhecimento através da história que você narra para a gente, Ai, da sua obrigado, Adila. compreensão. Obrigado, tamo junto na busca. Que assim seja. Então, ótima noite para todos aí. Uma ótima Ótima semana. noite. Semana que vem a gente encerra o capítulo aqui voltando no item 27. Então, combinado. Tá Até bom? lá, então. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.